Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 19 do Brasileirão. Mais líder do que nunca, Palmeiras vence mais uma no Brasileirão e segue com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Corinthians na cola. Em virada fantástica, o Timão mostra que vai seguir na caça ao Verdão. O Flamengo empolgou. Com 2 gols de Pedro, o Mengão chegou à 3ª vitória seguida. A briga pela liderança, a disputa pelo G4 e o desespero na briga contra o rebaixamento. Você acompanha tudo agora no Magazine 19, o último do primeiro turno do Brasileirão. Metade do campeonato já foi. Depois do empate em 3-3 com o Internacional na última rodada, o São Paulo voltou a entregar grandes emoções no Brasileirão Açaí. Dessa vez foi contra o Goiás no Morumbi. O técnico Rogério Ceni escalou uma linha de 4 no setor defensivo, com Luizão substituindo Miranda, lesionado. No ataque, o treinador contou com a dupla Luciano e Caleri. Jair Ventura contou com a estreia de Danilo Cardoso na zaga e manteve o 4-3-3 da derrota para o Fluminense na última rodada. E foram os visitantes que saíram na frente. Após confusão na zaga do São Paulo, Pedro Raul ficou com a bola e tocou para Dadá Belmonte abrir o placar. O empate veio na sequência, o Wellington fez bom cruzamento e Caleri nem precisou sair do chão para balançar as redes. 10º gol do artilheiro no Brasileirão. E a virada também foi rápida. Pablo Maia deu lindo lançamento para Igor Gomes, que cruzou para Rodrigo Nestor marcar com tranquilidade. Mas ainda tinha emoção no primeiro tempo. Em linda jogada ensaiada do escanteio esmeraldino, Dadá Belmonte cruzou para Danilo Cardoso cabecear sem chances para Thiago Couto. Estreante com estrela, fez seu primeiro gol pelo Verdão. No fim da primeira etapa, pênalti para o São Paulo. A bola pegou na mão de Matheus Salles em chute de Luciano. Ele mesmo foi para a cobrança, mas Tadeu defendeu. O segundo tempo começou com ainda mais emoção. O Wellington levantou para Patrick cabecear no cantinho de Tadeu. 6º gol do meia na temporada. E no finalzinho o Goiás deixou tudo igual. Nicolas, que entrou bem na segunda etapa, fez uma bela jogada e tocou para Junqueira cruzar. O artilheiro Pedro Raul não desperdiçou. O atacante foi aos 10 gols do Brasileirão. Fim de uma bela partida no Morumbi. 11º empate do Tricolor em 19 jogos no Brasileirão. O time fica com 26 pontos e encara o Atlético Paranaense na próxima rodada. Os goianos somam 22 e pegam o Coritiba na abertura do retorno. Em duelo de opostos, o Botafogo recebeu o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos para fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Glorioso não vencia há 3 rodadas pela competição nacional e está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Por outro lado, o Furacão vinha embalado após ótima vitória por 4-1 em uma brilhante atuação do uruguaio Terans. Luiz Castro promoveu algumas mudanças na equipe. Erisson retornou à equipe e Eduardo fez a sua estreia como titular. Do outro lado, Felipão precisou poupar algumas peças, como no caso de Pedro Henrique e Pablo, e Fernandinho estreou como titular. O Atlético começou bem no jogo e logo aos 7 minutos de partida arranjou uma falta pelo lado direito. Canóbio na cobrança mandou a bola para dentro da grande área, onde Hugo Moura subiu mais alto que todo mundo e exigiu grande defesa de Gatito. Diante da sua torcida, o Botafogo conseguiu responder. Após linda enfiada de bola de Lucas Fernandes, ele acha Erisson dentro da grande área, que traz para dentro e manda uma bomba, mas acaba parando em Bento. Depois disso, não demorou muito para o Fogão abrir o placar. Em uma noite inspirada, Jefinho arrancou pela esquerda, invadiu a grande área para arriscar a finalização. E na tentativa de afastar o perigo, a defesa acabou mandando a bola nos pés do artilheiro Erisson. O atacante marcou um verdadeiro golaço, inaugurando o placar no Newton Santos. Aos 28 minutos, Gatito deu um susto na torcida botafoguense. Em uma saída errada, Terans aproveitou a oportunidade do lance para tentar empatar a partida, mas acabou errando o alvo e mandando a bola por cobertura para fora.
Porém, quem não desperdiçou a oportunidade foi o Botafogo. Após erro de passe do Atlético, o Jefinho roubou a bola, saiu bem de 2 marcadores e mandou no cantinho do goleiro Bento para marcar o seu primeiro gol pela equipe alvinegra. Mais um golaço na partida. Perdendo por 2-0, o Atlético teve a chance novamente de diminuir o prejuízo. Kelvin recebeu bom lançamento em mais um erro de posicionamento do Gatito. Ele tentou por cobertura, mandando a bola na rede pelo lado de fora. Mas depois de falhas em 2 lances na partida, Gatito evitou que o Furacão diminuísse o placar. Rômulo recebeu boa bola e o goleiro do Fogão fez ótima defesa, espalmando para fora. Era a oportunidade do Atlético. Fim de jogo no Nilton Santos, com direito a fim de jejum de gols alvinegro. Botafogo voltou a vencer após 4 jogos e agora enfrenta o Corinthians fora de casa. No domingo de manhã, o Avaí recebeu o Flamengo na ressacada buscando terminar o primeiro turno do campeonato longe da zona de rebaixamento. Mas a missão era difícil, já que o clube carioca estava numa crescente sob o comando de Dorival Júnior. A expectativa ficou por conta da estreia da estrela chilena Arthur Vidal, ex-Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. O técnico Eduardo Barroca contou com Muriqui, Natanael e Bissoli na frente. Relacionado pela primeira vez, Vidal começou no banco. Pedro e Gabi formaram a poderosa dupla de ataque rubro-negra. Os donos da casa começaram pressionando o adversário e após escanteio pela direita, Santos falhou deixando o gol aberto para Muriqui empurrar para dentro. Mas o árbitro Rafael Claus foi chamado para o VAR, que viu uma falta de Bissoli no goleiro e anulou o gol. Início polêmico da partida na ressacada. O Flamengo respondeu com Gabi, ele recebeu um passe açucarado de Everton Ribeiro, mas Vladimir estava bem posicionado para fazer a defesa. Mas a melhor chance do Mengão foi aos 30 do primeiro tempo. Pedro e Arrascaeta trocaram passes e o uruguaio dentro da área teve seu chute bloqueado. Ele mesmo pegou o rebote e ao invés de finalizar, serviu para Gabigol, que desperdiçou mais uma oportunidade. Se o Flamengo terminou o primeiro tempo melhor, o Avaí foi arrasador no começo do segundo. Natanael recebeu de Cortez e cruzou no segundo pau. O zagueiro Arthur Chaves cabeceou sem chances para marcar o seu primeiro gol como profissional. Placar aberto pelo Leão da Ilha. O Avaí fazia bom jogo, mas aí brilhou a estrela de Pedro. Mateuzinho foi até a linha de fundo e cruzou. Gabi desviou e Pedro colocou para dentro e empatou a partida. Aos 77 minutos, o momento que todos esperavam, Everton Ribeiro deu lugar a Vidal, que fez seus primeiros minutos com a camisa rubro-negra. Bem-vindo ao Brasileirão, Arturo Vidal! Gabi recebeu a bola na direita e mandou um passe de trivela nojento para Arrascaeta, que tirou de Vladimir, mas Bressan chegou no último minuto. Na sobra, o uruguaio cruzou para Pedro, que teve trabalho fácil para empurrar para dentro e dar a vitória ao Mengão. Fim de jogo e festa completa para a torcida carioca, que venceu um importantíssimo adversário para ficar entre os primeiros com a estreia de mais uma estrela mundial. O Avaí perdeu a segunda seguida e liga o sinal de alerta para o segundo turno da competição. Fluminense e Red Bull Bragantino se enfrentaram no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, com os dois times visando a parte de cima da tabela. O tricolor vinha de uma sequência de 7 jogos sem derrota e uma massa bruta de 3 vitórias seguidas. A novidade na escalação de Fernando Diniz foi no meio de campo. Natan ficou com o lugar de Matheus Martins, que foi para o banco de reservas. No Bragantino, Lucão foi o goleiro no lugar de Cleiton, suspenso. E Kevin assumiu a posição do capitão Léo Ortiz, também fora da partida. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o primeiro susto do Flusão, Caio Paulista recebeu de Nonato e mandou a bola na trave de Lucão. Depois de um primeiro tempo morno, o Fluminense voltou aceso na segunda etapa e acertou a trave de novo. De novo com Caio Paulista. Na sobra, Cano bateu e Lucão defendeu. A terceira na trave, após cruzamento de Caio Paulista, agora Cano mandou no poste. O gol estava ficando maduro. E saiu. Matheus Martins, que entrou no intervalo, achou John Arias livre dentro da área. O colombiano só tirou do goleiro do Massa Bruta. E o segundo não demorou, agora foi a vez de Arias quem deu a assistência. Lindo passe por cima e sem deixar cair, o artilheiro do Brasileirão marcou um lindo gol. Décimo segundo gol do argentino, isolado na artilharia. O Red Bull Bragantino ameaçou uma reação após escanteio batido por Arthur. Luan Cândido subiu e cabeceou para diminuir.
quarto gol do lateral no Brasileirão. Mas não dava tempo para mais nada. Fim de jogo em Volta Redonda e mais uma vitória do time de Fernando Diniz. O Flu foi aos 34 pontos e está no G4 do Brasileirão. Agora o time pega o Santos. Já o Massa Bruta fica com 27 e encara o Juventude na próxima rodada. Ficou para a última rodada o duelo entre os dois opostos do país. O Juventude do Rio Grande do Sul recebeu o Ceará, que leva o nome de um dos estados do Nordeste, no Alfredo Jaconi. Na tabela, no entanto, apenas 11 pontos os separavam. Os mandantes vieram com novidades. Felipe Alves e Bruno Nazário fizeram suas primeiras partidas no Brasileirão. Já os visitantes tiveram o retorno do atacante Kleber, que estava pendurado na última rodada. Primeira chance foi do Juventude. Bruno Nazário cobrou falta e ela foi na barreira. No rebote, Moraes arriscou e João Ricardo defendeu. O Ceará teve a resposta depois que Kleber cabeceou a bola e ela sobrou para Vina. O meia ajeitou para Richard Coelho, que bateu colocado, porém para fora. A última chance do primeiro tempo ficou com o time verde e branco e boa cabeçada de Moraes, que foi segurada por João Ricardo. Paulo Henrique puxou o contra-ataque e chutou forte para mais uma defesa de João Ricardo. Rodrigo Soares recebeu na lateral e cruzou na área para Pita, que se antecipou do zagueiro e de cabeça marcou o gol do confronto. Fim de jogo e festa do Juventude, que volta a vencer depois de 10 rodadas. O time sai da lanterna ficando com 14 pontos. Já o Ceará perde a oportunidade de ficar na primeira página da tabela e mantém os 24 pontos. O líder Palmeiras recebeu o Internacional no Allianz Parque com a oportunidade de abrir uma boa vantagem em relação aos seus perseguidores, enquanto o Colorado se firmaria de vez no G4 caso surpreendesse o Verdão em casa. Para dar sorte ao elenco palmeirense, os jogadores entraram em campo com filhotes resgatados e que precisam de um lar. Que fofura! O lateral esquerdo Vanderlan começou a sua segunda partida como titular pelo Verdão, enquanto Scarpa, Dudu e Lopes formaram o ataque. Mano Menezes optou por Wanderson no ataque, deixando o centroavante alemão no banco. O Palmeiras começou arrasador e não deixou o Inter respirar. Zé Rafael achou o Dudu dentro da área, que cortou para a linha de fundo e tocou na medida para Gustavo Gomes só empurrar para a rede. O paraguaio marcou seu 7º gol e igualou Rony na artilharia do clube no Brasileirão. Antes do intervalo, Scarpa cobrou uma falta venenosa de muito longe. Daniel rebateu para o meio da área e Murilo chegou fuzilando para o gol. O VAR, no entanto, traçou uma linha milimétrica e viu um impedimento controverso do zagueiro. Gol invalidado, ainda 1-0. O Colorado voltou mais ligado após a pressão sofrida no primeiro tempo e com o alemão em campo. Ele recebeu essa bola que Pedro Henrique roubou de Danilo e deixou Maurício em ótima posição, mas Everton se agigantou para cima do meia e fez uma defesa milagrosa. Mas Daniel também salvou o time visitante. Após escanteio de Scarpa, Zé Rafael cabeceou a queima-roupa e Daniel mostrou puro reflexo para espalmar a bola, que bateu no travessão antes de sair. Parece replay, mas não é. No cruzamento seguinte, Zé Rafael cabeceou na mesma posição e carimbou o travessão mais uma vez. Pressão alviverde. Agora um momento para apreciar alemão. O jogador do Inter saiu fazendo fila no meio-campo e chutou de muito longe. Seria um golaço, mas a bola explodiu na trave. Mas não tem problema, 4 minutos depois o centroavante recebeu de Edenilson na entrada da área e dessa vez colocou a bola no ângulo para empatar a partida. Que golaço de alemão, seu 4º no campeonato. Mas há de se respeitar o líder do campeonato. O Verdão não se abalou com o empate e no final da partida Vanderlan cruzou na medida para Gabriel Menino sozinho fazer o gol da vitória e explodir o Allianz Parque. Fim de uma partida emocionante em São Paulo. O Palmeiras vence, convence e dispara na liderança do Brasileirão. O Internacional bem que lutou, mas estacionou na 7ª colocação. Na caça ao líder Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians fizeram um confronto direto na parte de cima da tabela. O Galo venceu os últimos 5 encontros com o Timão. A última vitória paulista foi em 2019. Depois de poupar parte do time contra o Cuiabá, o Atlético teve força total no Mineirão. O interino Lucas Gonçalves comandou a equipe depois da demissão de Antônio Mohamed. Alan, Keno e Hulk voltaram ao time titular.
Já o Corinthians, do técnico Vitor Pereira, promoveu a reestreia de Balbuena na zaga. No gol, sem Cássio, quem estreou foi o jovem Carlos Miguel, de 23 anos, 2,04 metros de altura. Mas o tamanho do goleiro não foi suficiente para evitar o golaço de Keno. Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, o atacante ficou com a bola na entrada da área, ajeitou e acertou na gaveta, sem chances para o corintiano. Confiante, Keno tentou mais uma vez. Dessa vez o chute saiu fraco e Carlos Miguel defendeu. Na segunda etapa, o Galo seguiu melhor. Em cobrança de falta, Nacho obrigou Carlos Miguel a fazer boa defesa. E se o Galo não matou o jogo, o Corinthians reagiu. Fagner fez ótimo cruzamento para a área e encontrou outro lateral corintiano. Fábio Santos mergulhou e mandou de cabeça para o gol. Sem chances para Everson. E o balde de água fria veio no finzinho. Giovani fez boa jogada e foi derrubado dentro da área. Depois de conferir no VAR, o árbitro marcou pênalti. Coube ao lateral e capitão Fábio Santos marcar seu segundo gol no jogo e garantir a vitória corintiana. Terceiro gol do camisa 26 no Brasileirão. São 25 gols em 27 cobranças de penalidade pelo Corinthians. Vitória gigantesca do Corinthians, que interrompe uma série negativa contra o Atlético e garante a segunda colocação do Brasileirão. O time recebe o Botafogo na próxima rodada. Já o Galo para nos 32 pontos e vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional. No duelo do Z4, o estádio Antônio Ascioli recebeu o quinto confronto da história pelo Brasileirão entre Atlético Goianiense e América Mineiro, que lutam para se afastar da zona do rebaixamento. O Dragão vem de 4 derrotas e o Coelho perdeu os seus 3 últimos confrontos. Camutanga, William Maranhão e Ricardinho, recém-contratados, começaram a partida pelo Dragão. Do outro lado, Wagner Mancini, velho conhecido do Atlético, colocou Marlon para substituir Danilo Avelar, que sentiu dores, e Felipe Azevedo no lugar de Pedrinho, suspenso. O América não se intimidou mesmo jogando fora de casa e se lançou ao campo de ataque. A primeira boa chegada veio em lançamento aos 15 minutos para a cabeça de Arthur dentro da grande área, entre 2 defensores, e a bola acabou saindo à esquerda de Ronaldo. O Coelho seguiu em busca do gol e viu boa chance após passe de Juninho para Henrique Almeida, que finalizou de voleio para a defesa de Ronaldo, que novamente estava ligado na jogada. Melhor na partida e depois de chegar muitas vezes ao ataque, o gol do América saiu do lindo passe de Lucas Cal. O camisa 21 achou muito bem o atacante Felipe Azevedo na entrada da grande área e ele não desperdiçou. Bateu cruzado, inaugurando o marcador no Antônio Ascioli. O Coelho sai na frente. Na volta para o segundo tempo, o Atlético resolveu dar uma resposta para sua torcida. Cruzamento de Jorginho, a bola sobrou com Wellington Rato. Ele chutou, mas acabou parando na grande defesa de Matheus Cavicchioli. Mas a grande chance do Dragão veio mesmo dos pés de João Peglon. Em ótima jogada do camisa 21, que carregou a bola em direção à grande área e ganhou da marcação. Após lance de Ricardinho, ele mandou uma bomba que explodiu no travessão. Quase o gol do Atlético para empatar a partida. Aos 77 minutos foi a vez de Jefferson arriscar para tentar encontrar o gol. Ele chuta de fora da área e novamente aparece Matheus Cavicchioli, que rebate para frente após desvio de Ricardinho. Vitória importante, o América deixou a zona de rebaixamento ganhando a segunda partida fora de casa e agora enfrenta o Avaí no estádio Independência. O Atlético Goianiense segue no Z4 e chega à sua 5ª derrota consecutiva na competição. O último jogo do sábado teve 2 equipes que, apesar de distantes na tabela, passam por maus momentos. O Fortaleza recebeu o Santos na Arena Castelão e ambos queriam aliviar a pressão dos torcedores. Vojvoda manteve o esquema tático de 3 zagueiros, com a novidade sendo Romarinho no lugar de Lucas Lima, que começou no banco. Já o Santos teve a estreia do técnico Lisca e do zagueiro Alex, que voltou de empréstimo de Portugal. Quase gol do Santos na bola parada, Bruno Oliveira cobra escanteio e Eduardo Bauerman subiu alto para mandar a bola perto do gol. Felipe Jonathan, que jogou no Ceará, rival do Fortaleza, arriscou de longe, mas a bola passou por cima do gol de Marcelo Boeck. As boas chances ficaram para a segunda etapa. Lucas Barbosa recebeu e cruzou na área. Benevenuto afastou e ela caiu nos pés do artilheiro Marcos Leonardo, que ia mandando para o gol, mas lá estava novamente Benevenuto para tirar uma grande chance do Peixe. O recém-contratado Thiago Galhardo quase fez o seu primeiro depois de desviar a bola e ela passar muito perto da trave esquerda de João Paulo. A pressão dos mandantes aumentava a cada minuto. Juninho Capixaba cruza na medida para De Pieri cabecear e João Paulo defender em 2 tempos.
Fim de jogo e 1 ponto para cada lado. Fortaleza volta para a lanterna do campeonato com um empate, enquanto o Santos termina o primeiro turno em 9º lugar com 26 pontos conquistados. Coritiba e Cuiabá se encontraram no Couto Pereira na segunda-feira em partida que fechou o primeiro turno do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos difíceis no campeonato e uma vitória sobre um adversário direto seria fundamental. O Coritiba mandou a campo seu trio de ataque considerado titular, com Aleph Manga de um lado, Igor Paixão do outro e o artilheiro Léo Gamalho centralizado. Já o Cuiabá improvisou 2 meias no ataque. Valdívia e Rodriguinho foram os responsáveis por criar as chances de gols do Dourado. O primeiro tempo foi morno e teve apenas um chute para o gol. Bom para o Coritiba, que em sua única finalização foi efetivo e abriu o placar com um belo gol de Aleph Manga. O camisa 11 do Coxa aproveitou a sobra para encher o pé e colocar os mandantes na frente. O segundo tempo continuou sem grandes chances, mas o Cuiabá foi para cima para tentar o gol de empate. Em uma das chances, Pepe chutou de fora, mas acabou mandando longe do gol. O meia do Cuiabá ainda tentou de falta, mas mandou por cima do gol de Alex Muralha. A melhor chance do jogo na segunda etapa saiu no fim. Igor Cariús cruzou rasteiro, a bola passou por toda a área, mas ninguém conseguiu completar para o gol. Fim de jogo em Curitiba, o Coxa com a vitória sai da zona de rebaixamento e chega aos 22 pontos. Já o Cuiabá, com mais uma derrota, termina o primeiro turno na zona da degola. Abrindo o nosso top 3 da rodada 19 está Erisson, do Botafogo. Depois de uma bela jogada individual de Jefinho, o centroavante contou com uma falha do defensor para recuperar a bola e colocar ela no ângulo de Bento. Que golaço do El Toro! Em segundo lugar vem Alemão do Internacional. O jovem centroavante não conseguiu evitar a derrota do Colorado, mas entrou muito bem no segundo tempo e, após receber passe de Edenilson, balançou o corpo e mandou uma bomba no canto superior, sem chances para o Everton. O prêmio de gol mais bonito da rodada 19, é claro, vai para Keno, e foi uma pintura. O ponta, no seu retorno à equipe, recebeu a bola na entrada da área e com toda a habilidade e delicadeza, acertou esse chute incrível, direto no ângulo, sem chances para Carlos Miguel. Palmas para Keno, vencedor do prêmio de melhor gol da rodada 19. O goleiro Daniel do Internacional não conseguiu salvar o time da derrota para o Palmeiras, mas ele bem que tentou. Em cruzamento de Scarpa ele mostrou que está com os reflexos em dia ao pegar essa cabeçada de Zé Rafael. Ainda contou com a ajuda da trave e de Tauan Lara para evitar o gol do meia do Verdão. Daniel leva o prêmio na rodada de 19 por essa defesa absurda. O dono de melhor drible da rodada já é do Nicão, meia do São Paulo, mas agora você escolhe qual mais bonito. Primeiro, ele limpou o Felipe Bastos com toda a calma do mundo, logo na sequência, um toque seco por cima de Pedro Junqueira para limpar o lance. Que audácia, Nicão! Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada de número 19. Goleiro Matheus Cavicchioli, do América de Minas. Lateral direito Fagner, do Corinthians. O sistema defensivo vem com o zagueiro Gustavo Gomes, do Palmeiras, e também com o zagueiro Éder, do América Mineiro. E fechando a defesa, o lateral esquerdo Fábio Santos, do Corinthians. Setor de meio campo vem com Gabriel Menino, do Palmeiras. Pablo Maia, do São Paulo. De Arrascaeta, do Flamengo. E John Arias, do Fluminense. Na ponta esquerda, Jefinho, do Botafogo. E como centroavante, Pedro, do Flamengo. O técnico é Vitor Pereira, do Corinthians. O craque da rodada 19 é o grande responsável pela gigantesca vitória do Timão.
e foi o Fábio Santos. Além da partida segura defensivamente, o experiente lateral esquerdo e capitão do time liderou a virada do Corinthians em pleno Mineirão. Primeiro, ele recebeu esse cruzamento perfeito de Fagner para cabecear com muita categoria no canto oposto de Everson. Logo na sequência, ele bateu o pênalti sofrido por Giovani e, como sempre, guardou o segundo na partida. Parabéns, Fábio Santos, melhor jogador da rodada 19. Tabela após a 19ª rodada do Brasileirão. A classificação é essa. A próxima rodada abre o retorno do Brasileirão Açaí. Campeão simbólico do primeiro turno, Palmeiras vai à Arena Castelão pegar o Ceará no sábado à tarde. No mesmo horário, Goiás enfrenta o Coritiba. Mais tarde, o Corinthians encara o Botafogo e o Flamengo recebe o Atlético Goianiense. No domingo, o Internacional enfrenta o Atlético Mineiro e o São Paulo visita o Atlético Paranaense. América Mineiro e Avaí duelam no Independência. O Cuiabá recebe o Fortaleza e o Red Bull Bragantino pega o Juventude. Na segunda-feira, Santos e Fluminense encerram a rodada na Vila Belmiro. E por hoje é só no nosso Magazine da rodada 19. Nos vemos na próxima.